Olá, sejam todos bem-vindos a provavelmente um dos vídeos mais ricos em história e um dos mais longos do canal. Hoje eu contarei a vocês a história completinha do torneio mais prestigiado da década, o mais aguardado do século, que está prestes a entrar na sua quarta edição, a International Mahfouz Cup. E aliás, vamos começar por aí. Da onde vem esse nome? International Mahfouz Cup. O que significa? É mais simples do que parece. A ideia era um torneio com times internacionais da Europa, por isso o International, que dá também aquele ar de um torneio mais prestigiado. O Mahfouz vem do meu apelido, dado ainda na escola pelos meus amigos. O motivo eu nunca entendi, mas vamos perguntar pra eles então? Então, vamos lá. Esse apelido aí surgiu, né, de abreviação de fubá, né? Fubá do quê? Fubá do bolo, né? E a gente viu que você pegava esse apelido aí e sentia mal, né? Acabava puto da vida e acabou ficando, né? Aí, diante disso, surgiu músicas, né? Mahfouz, Mahfouz. Música, mulher, money, Mahfouz, Mahfouz. Aí os caras zoavam e tu caía na pilha. E aí acabou ficando. O apelido Mahfouz foi por causa do Zubu Mahfouz lá, né? Que é igualzinho e tal. Olho arregalado, orelha. Então, mera semelhança, mera coincidência, né? Acho que esses apelidos mesmo começou a pegar, mas foi na parte do 7º ano, do 8º ano, né? Meu inicialmente foi Kiri, depois começou a surgir os apelidos, Torresmo, Mamute, Rex, né? Anjinho, carinha de anjo, cabeça quadrada, Minecraft. Joguei aí, câmera! Quadrado! Coco, foi tudo mesmo. Esses apelidos surgiu tudo no mesmo ano. Então, Mahfouz não foi que escapou desses apelidos, né? Mano, o apelido Dudu Mahfouz, ou Mahfouz, né? Se eu não me engano, foi criado pelo Diego, ou foi pelo Kiri, quando a gente ainda era moleque, né? Lá pro 6º ano, 6º, 7º ano. Surgiu o apelido, acho que foi bem do nada. Ou se é porque o Dudu ele parece com o Zubu Mahfouz, né? Aquele macaquinho lá do desenho, né? Enfim, por último, o Cup, já que a ideia inicial seria o torneio em formato de eliminatórias, uma Copa. E com o nome pronto e o formato do torneio também, bastava organizar o resto, né? O torneio começou como uma brincadeira, né? Tanto que a maioria dos participantes nem se preparou antes e nem estava levando tanto assim a sério. A organização também foi mesmo da forma mais amadora possível, com os duelos acontecendo todos dentro daquele quarto abafado e sem uma taça para o vencedor. Os participantes seriam Cauã, Fabrício, Dudu, Kaique, José, Kiri, Giovanni e o Diego. Porém, o Diego cancelou a sua participação pouco antes do torneio começar, porque segundo ele estava sem cabeça para isso, por causa que ele capotou o carro recentemente. A solução foi trazer o priminho do Kaique, o Matheus. E agora sim, com o número previsto de participantes para o torneio acontecer, era hora de dar início à primeira Mahfouz Cup da história. O primeiro jogo da história da Mahfouz Cup, Dudu vs Cauã, era sem dúvidas uma final antecipada do torneio. Isso porque os dois eram os mais viciados em FIFA na época, e logo eram também os mais preparados. Era quase consenso que o vencedor sairia daquele confronto. Para quem não lembra, o confronto foi marcado por equilíbrio, com uma leve superioridade do Cauã, que acabou não se concretizando em gols. O jogo foi resolvido só nos pênaltis, com o Arsenal de Dudu passando para as semis. Os confrontos se seguiram com um duelo jurássico entre os primos Kaique e Matheus, que depois de um jogo parado na maior parte do tempo, pegou fogo no final e acabou também se resolvendo apenas nos pênaltis, com o Chelsea de Kaique passando. Fabrício evitou o Kiri e passou fácil, goleou por 5-1 e avançou a semi sem sustos. O próximo confronto reservou uma goleada que é até hoje a maior da história do torneio. O City de Giovanni enfiou 9-0 no Bayern de José. Foi um massacre e uma humilhação histórica e o início de uma rivalidade que traria ainda mais fogo aos torneios seguintes, com José até hoje buscando sua vingança. Avançamos às semis agora e Dudu enfrentou o Kaique. O Chelsea de Kaique ainda saiu na frente, mas Dudu fez jus a seu favoritismo e virou o jogo, vencendo por 3-1. Do outro lado da chave, Giovanni e Fabrício protagonizaram o jogo dessa edição, cheio de drama, polêmicas e reviravoltas. Toda a mística da Mahfouz Cup nasceu nesse jogo. Era mais uma rivalidade que se iniciava ali. Dando contexto, Fabrício era considerado o favorito ao duelo e pareceu estar brincando durante muitos momentos do jogo. Foi ele quem saiu na frente logo cedo, num gol que não foi gravado, já que a transmissão começou quando já estava 1-0 para ele.
Enfim, de forma impressionante, o City de Giovani consegue não só virar, mas pressionar o United em busca do terceiro, até que depois de um pênalti polêmico, o United de Fabrício empata e vira logo em sequência. Totalmente desestabilizado depois disso, Giovani tomou um gol atrás do outro, e Fabrício sacramentou a goleada de 5-2, carimbando sua vaga na final. E a final? Bom, o vídeo da final nunca foi ao ar. A princípio eu havia pensado que o jogo não tinha sido gravado, mas revisando depois, notei que havia sido sim. Só que eu nunca tive o ânimo de postar. O que ficou na memória de todos foi que o Mafu saiu campeão, mas eu duvido que se lembrem do resultado. Dito isso, trago aqui imagens inéditas da primeira final da história da Mafus Cup. Nesse jogo tivemos a maior goleada numa final na história da Mafus Cup, com o Dudu aplicando uma goleada histórica de 5-1. E foi assim então que terminou a primeira edição da Mafus Cup, e nada mais poético do que aquele que leva o nome da taça ser o primeiro campeão. Bom, eu lembro que a primeira partida da Mafus Cup, acredito que foi a nossa, foi uma partida muito parelha, dos dois times querendo fazer gol, atacando, defendendo. Inclusive eu falo que poderia ter sido uma final, né? Mas infelizmente a gente teve esse privilégio de fazer as quartas de final, se eu não me engano, antecipadamente. Mas facilmente seria um jogo de final, né? Acredito, na minha opinião, que foi um jogo completamente roubado, né? Se você puxar as câmeras do VAR, você pode perceber que meu jogador fez o gol, né? Estava impedido, mas foi o gol decisivo que poderia ter classificado e ter ganhado a primeira Mafus Cup. Mas enfim, né? Eu falo que ali foi um momento de crescimento, de aprendizado. Aquele jogo serviu para mim pegar mais raiva ainda do jogador. E todo ano, né, bater na trave aí, né? Mas em 2026 será outro propósito. Então, desde a primeira edição já era um campeonato muito disputado mesmo. O primeiro jogo mesmo já foi pros pênaltis, né? Cauã e Dudu. A goleada do José lá que ele tomou. Já ia se criando uns rival já na primeira edição. International Mafus Cup 2024, a virada de chave. A segunda edição da Mafus Cup foi totalmente diferente da primeira, tanto no regulamento da competição, quanto na parte da organização por fora. A começar pela primeira e uma das principais novidades, o anfitrião Dudu Mafu, vulgo eu, não jogaria essa edição. A ideia era aumentar a competitividade do torneio, dando protagonismo aos outros participantes e também ficando livre para focar somente na organização do torneio. Para dar ainda mais emoção e ansiedade, a edição desse ano contaria também com conteúdos exclusivos pré e pós-jogos para o canal, preparados por Mafu. E não podemos esquecer de citar que essa foi a primeira edição com a premiação. Pela primeira vez, o ganhador da Mafus Cup receberia uma taça, ainda que de baixa renda, mas receberia. Com praticamente todos os preparativos prontos, é hora de explicar quais foram as mudanças no regulamento dessa edição. A principal mudança foi no formato da competição. Agora não seria mais somente eliminatórias. Teríamos antes uma fase de pontos corridos, onde aí sim os 4 primeiros se classificariam para as semifinais. A ideia era aumentar a competitividade e o número de jogos na competição, dando oportunidade para todos se enfrentarem e evitando eliminações logo de cara no primeiro jogo. Entretanto, nesse ano, Kiri seria desfalque no torneio por conta de seu trabalho no McDonald's. Então ficou definido que os participantes seriam Giovani, José, Cauã, Kaique, Fabrício e Diego. Mas o Diego se atrasou e dessa vez o motivo foi porque ele estava muito ocupado jogando futebol, dando seu lugar mais uma vez a Matheus, o priminho do Kaique, que agora mais do que nunca afirmava seu lugar na competição e entre os arrochados. Todos escolheram seus times, e agora com tudo pronto, era hora de dar largada a uma das melhores edições de Mafus Cup de todos os tempos. Essa edição ficou marcada por confrontos épicos. Ficou claro que a ideia de uma fase de pontos corridos antes do mata-mata funcionou perfeitamente. Então vamos começar com ela. Logo de início, já na primeira rodada, tivemos um dos embates mais aguardados dessa edição. PSG vs Bayern, Giovani vs José. Era hora da revanche, e apesar de sair na frente e iludir todo mundo, José tomou a virada e perdeu mais uma vez para o seu maior rival, dessa vez por 3-1. Já demos 2 embates aí, pelo menos pro meu lado tá 2-0, né? Só que sempre é um prazer enorme jogar com o meu amigo José, entendeu? A primeira vez foi uma surra grande, entendeu?
A segunda vez já deu mais trabalho um pouco. E acredito que esse ano vai ser um pouco mais difícil, hein? Acredito, eu não vou mentir, eu não tô muito confiante não, entendeu? Até mesmo porque eu não tenho treinado muito, mas eu vou treinar mais um pouco. Mas eu não... Tá com 6 ou 7 meses que eu não pego no controle, mas eu acredito que eu ainda vou sair por cima, entendeu? Eu ainda vou sair por cima de José ainda, viu? E eu tenho fé em Deus que a gente vai se encontrar. Creio eu que tomara a Deus que seja nas primeiras partidas que eu quero mostrar pro José que mesmo sem treinar, mas eu tô firme e forte, viu? Ao ser procurado para falar sobre sua rivalidade com Giovanni, José não quis responder, mas deixou seu recado. Quem bate esquece, quem apanha jamais. Tivemos também outros jogos que merecem destaque, como por exemplo Real Madrid vs City, que terminou 3-2 para o City de Kaique e foi o primeiro duelo entre Kaique e Cauã na história da Mafus Cup. Esse foi o pontapé inicial para uma das maiores rivalidades da história da competição. Bom, a primeira rivalidade, né? A gente nunca esquece. O Papas foi um bom rival na Mafus Cup de 2024, tendo um jogo bem acirrado todas as vezes que a gente jogou contra. Que o moleque já ficava de provocaçãozinha comigo, né? Falava isso, aquilo, mas chegou lá, não conseguiu fazer o que ele falava bastante. Apanhou no primeiro jogo e apanhou mais ainda na final. Bom, a rivalidade que eu tive com o Kaique, né, vem desde a época de escola, quando a gente inventava apelido para um ou outro. Principalmente ele não gostava muito, então a gente tretava demais. A gente foi criando uma rivalidade ainda maior, cada um com, né, um xingamento, uma zoeira sobre o outro, um querendo tentar ser melhor no game do que o outro, né, e assim, as primeiras partidas que eu tive com ele, a primeira, acredito eu, que foi uma péssima lembrança que acabei perdendo para ele, aí foi motivo de zoeira, enfim, e aí desencadeou, né, uma rivalidade aí que acredito que vai ter muito a rolar ainda. City 4-5 PSG foi outro jogaço, com Giovanni surpreendendo a todos e vencendo Kaique, que vinha de 3 jogos e 3 vitórias e era líder isolado da competição. Foi nessa partida que surgiu o famoso canto "E o Kaique dá o cozinho". E o Kaique! E o Kaique dá o cozinho! Esse jogo foi também votado mais tarde como o melhor jogo dessa edição. Na última rodada, outro reencontro. Mais uma vez, Giovanni e Fabrício se encontraram em um duelo decisivo e protagonizaram mais um jogão, como já era de se esperar de um duelo entre os dois. Fabrício também tá com 2 anos aí que de vez em quando a gente se enfrenta aí em momentos decisivos, entendeu? Um para se classificar, o outro para ser eliminado. Sempre o Fabrício se dá bem, entendeu? Assim como eu tô me dando bem com esse confronto com o José, com o Fabrício é o contrário. Eu só tô me lascando todinho, entendeu? Mas o Fabrício também tá na minha lista, viu? O Fabrício eu tô querendo pegar ele certinho esse ano, viu? Então essa rivalidade aí só foi crescendo durante os campeonatos, né? O primeiro campeonato até mesmo já teve um jogo acirrado, no qual saí com uma vitória que dizem que foi polêmica, né? Mas pra mim é mérito. E ao decorrer dos campeonatos que vai rolando, né? Sempre teve um jogo ali que os dois lados mesmo até disputado, os dois querendo a vitória, os dois muito bem. E nas últimas edições aí mesmo, eu tô saindo bem melhor, né? Mas a qualidade é sempre igual. Bom, a real é que mesmo terminando a primeira fase empatado em pontos com o Cauã, o Kaique foi muito dominante nessa edição desde o início, demonstrando muita superioridade contra praticamente todos os seus adversários. Era nítido que ele tinha se preparado bem para essa edição, e os números também não mentem. Ele passou o trator na primeira fase e teve também o melhor ataque da fase de pontos corridos até hoje, com 25 gols feitos. Ele teve também o melhor ataque em uma edição de Mafus Cup na história, com 36 gols marcados entre pontos corridos e eliminatórias. Outro recorde foi de ter conseguido a segunda maior goleada da história do torneio, vencendo o Bayern de José por 8-1. Bateu também o recorde de maior goleada na semifinal, vencendo Giovanni por 6-1. E falando em semifinal, agora que já falamos sobre a primeira fase, vamos para a fase de mata-mata agora. Após o término da primeira fase, ficou definido que os confrontos da semifinal seriam City vs PSG, Kaique vs Giovanni, e Real Madrid vs Liverpool, Cauã vs Fabrício. De um lado, como já dito há pouco, o Kaique trucidou Giovanni, olhando por 6-1 sem dar chances ao adversário.
Do outro lado, Cauã e Fabrício fizeram um jogo com um pouco mais de emoção, com Cauã indo à final após vencer por 3-2. Agora chegamos ao clímax dessa edição, a grande final entre Kaique versus Cauã. E foi uma final incrível. Cauã e Kaique protagonizaram uma das melhores finais da história da Mafus Cup, em um jogo recheado de gols, drama e emoção até o fim. A torcida estava claramente a favor de Kaique, entoando cantos provocativos e vibrando a cada gol que ele fazia. Quando Cauã descontava, o silêncio tomava conta. E quando o jogo acabou, veio o alívio e a alegria de quase todos ali presentes. Eu falei que ia ficar no time, cara. Bom, nada se compara àquela final, né? Foi um momento ali que eu sonhava ganhando, né? Por toda a minha trajetória. Estava jogando bem a competição inteira, né? Mas o Kaique, querendo ou não, era um carrasco, né? A minha trajetória inteira. Então foi partidas emocionantes, né? Durante até a final, até a caminhada da final, a gente teve partidas. A grande maioria, infelizmente, eu perdia para ele, mas, né? Tava tudo a entender que aquela final não seria diferente, né? Foi um jogo muito acirrado, né? Meu pensamento é esse, mas ele infelizmente saiu com a vitória, né? Levando esse título da Mafus Cup. Eu queria muito ganhar aquele título justamente pelas, né, as ações que estavam vindo em cima de mim, devido ao, né, provocações. Eu tava provocando todo mundo, cantando vantagem, já se denominando campeão, e isso, querendo ou não, é uma soberba, né? E a soberba precede a queda. E infelizmente aí não consegui conquistar o título. Então, mano, Mafus Cup de 2024, a maior final que já teve. Mano, foi uma mistura de sentimento, entendeu? Felicidade, nervosismo, o apoio da rapaziada. Quando fazia um gol, era uma festa da porra, batida na cadeira, os moleques quebrando, enchendo o saco. Quando o Cauã fazia um gol, todo mundo ficava triste, ficava calado, xingava ele. E, mano, fala pra tu, comecinho do jogo, eu falo assim, mano, eu tenho que ganhar a qualquer custo, entendeu? E deu no que deu, né? O pai sendo campeão, Cauã vice, uma das melhores sensações que teve. Antes de avançarmos até a edição 2025, um recado especial do nosso parceiro Chuta Coco. Então, sobre a Mafus Cups no ano de 2024, infelizmente eu não consegui, não cheguei a tempo com a minha equipe, né? Só que quando eu cheguei lá, já tava acho que na semifinal já, só que tinha outra equipe jogando no meu lugar, foi bom, gostei, só que desse ano aqui o que tem que melhorar é os assadores de carne, porque, meu Deus do céu, viu? As carnes estavam toda preta, sapecada, tudo, menos suculenta. Esse ano eu espero que esteja tudo em ordem. Agora entramos na reta final do vídeo e vamos falar da última edição da Mafus Cup. Uma edição que ficou marcada por uma história recheada de drama e superação. A edição com mais jogadores da história. A edição que mais teve barulho e incomodou vizinhos. A International Mafus Cup 2025. E vem Rodrigo, lindo lance.
Tentativa de assassinato. E vem Real Madrid com o Rodrigo. Meu Deus! Afasta, sobra com o Rodrigo. De frente pro Rodrigo. Donnarumma sai no soco. E vem tropicando o idiota, caiu. Deu pro PSG. Dembélé na bola. Cruzamento pro Colombo. O rebote tira em cima. Acabou acertando a cabeça do idiota ali. Passou pra cima da bola. Levou pro canto baixo. Pro gol. Gol! Haaland. City campeão. A primeira edição foi o início de tudo, um torneio que poucos levaram a sério, teve pouca organização e foi mais focado na zoeira do que qualquer outra coisa. Mal teve competitividade. O segundo veio para ser a virada de chave, aflorando rivalidades, mudando o sistema do torneio, trazendo confrontos épicos e mostrando a todos nós o que realmente queríamos que a Mafus Cup realmente fosse. O terceiro viria agora como uma afirmação, teria que trazer um equilíbrio entre a primeira e a segunda edição, mas trazendo também coisas novas. Foi tudo pensado e executado da melhor maneira possível. O formato do torneio teve uma leve mudança. Nesse ano se classificariam direto para o mata-mata os 3 primeiros colocados, enquanto o quarto e o quinto disputariam uma pré-eliminatória, e quem vencesse aí sim avançaria à semifinal. Mais uma vez, a ideia era aumentar a competitividade e o número de jogos decisivos do campeonato. Os preparativos começaram bem cedo. Ainda em fevereiro foram definidos os times de cada participante que teriam confirmado sua presença no torneio. O sorteio desse ano veio mais cedo, pois a ideia era de que nessa edição, cada jogador usasse a camisa de seu respectivo time durante o campeonato. A ansiedade estava 1000, e além disso, vieram também os jogos preparatórios. Sempre que era possível, os jogadores se reuniam na casa de Mafu, jogando os amistosos para conseguirem chegar o mais preparado possível para o torneio, e também saber quais táticas usar com o time que iria jogar na competição. Uma das principais novidades que já estava sendo discutida há um tempo foi a chegada de uma nova taça para a competição. Queremos uma com personalidade, com cara de Mafus Cup, e que realmente trouxesse aquela vontade de querer ser campeão. E ela veio. Os participantes dessa edição a princípio seriam Dudu, que agora retornava ao torneio depois de um ano de ausência, no comando do Borussia, Cauã no comando do Ajax, Kaique no comando da Roma, Matheus no comando do City, Lucas no comando do Real Madrid, Fabrício no comando do Chelsea, Giovanni no comando do Barcelona e José, que comandaria o Bayern em mais uma edição da Mafus Cup, mas foi o desfalque da vez devido ao seu calendário apertado. No seu lugar, entraria Cauã Castor, o irmão de Kaique, antigo conhecido dos Arrochados, que faria sua primeira participação no torneio, comandando a equipe do Lyon. Quando fui chamado para a Mafus Cup do ano passado, fiquei meio apreensivo, mas eu confesso que eu achei que ia ser mais fácil, tá ligado? Principalmente questão da pressão, porque todo mundo zoando os outros, um gritando no ouvido, outro gritando do outro, uns tapas nas costas. E parece que é fácil, mas não é fácil não, é muita pressão. Tem que estar preparado. Com tudo pronto, era hora de dar início à International Mafus Cup de 2025. Todo mundo reunido, que coisa bonita. Quebrando tudo aí, vai ver. Como é que é? E na primeira fase de pontos corridos com 7 rodadas, o que não faltou foram jogos bons, e aqui vale destacar alguns desses jogos, sendo eles Ajax 3, Roma 3, Cauã e Kaique, os últimos 2 finalistas se enfrentando já de cara na primeira rodada e fazendo um jogaço recheado de gols. Qual é a sensação? Um jogaço 3x3. Foi buscar. É que eu falei, o empate mínimo é vitória. Iludido comemorando o empate. Se tivesse ganhado aqui, ó, cadê o placar de vitória? Não tem. E quem é o atual campeão mesmo? Borussia 3, 3 City, Dudu e Matheus, que também fizeram um jogo bastante movimentado, terminando em mais um empate. E aliás, o que não faltou nessa edição foram empates. Ao todo, em 28 jogos na primeira fase, 10 terminaram empatados, recorde da competição. Somente em 2 rodadas não houveram empates. Enfim, seguimos com Barcelona 2, Borussia, com Giovanni vencendo Dudu, um dos favoritos, e imputando a ele seu terceiro jogo sem vitória nos 3 primeiros jogos da competição.
igualado com Fabrício, que também fazia um início ruim, mas foi pior porque ficou até a quinta rodada sem vitória, correndo riscos reais de não se classificar. Chelsea 4-0 Barcelona, a primeira vitória de Fabrício nessa edição, já na quinta rodada em mais um jogo decisivo contra Giovani, em que ele se sai melhor. Ajax 8-1 Barcelona, com Cauã igualando a segunda maior goleada do torneio. Chelsea 4-1 Real Madrid, jogo que classificou o Fabrício para a pré-eliminatória, com ele vencendo de virada para cima do Quiricu. Lyon 1 City, jogo que definia qual dos dois avançaria para a pré-eliminatória, com o City de Matheus avançando pelo empate e eliminando o Lyon de Castor ainda na primeira fase, na sua primeira participação na Mafus Cup. Enfim, Dudu ainda terminando a primeira colocação com 14 pontos apesar do início ruim, seguido de Cauã e Kaique com 12 pontos cada. Logo abaixo, na quarta e quinta colocação, ficaram Fabrício e Matheus com 10 pontos cada. Seriam eles então quem fariam o duelo da pré-eliminatória. Cauã Castor foi eliminado ainda na primeira fase no seu primeiro torneio, e o Kiri voltou com estilo, perdendo todos os seus jogos e tomando 29 gols e fazendo apenas 3. Antes de avançarmos e falar sobre a fase de mata-mata, é necessário falar sobre os bastidores dessa edição, que pegou fogo, tendo todo tipo de provocação e zoeira. Foi sem dúvida a edição mais chata de se jogar, e a que mais teve bagunça e barulho, chegando a ter cadeiras quebradas e vizinhos irritados reclamando. Opa, então, esse bastidor que foi marcado por isso tudo mesmo. A quebra das cadeiras, fogos, os moleques se zoando. Aí, nisso, os moleques, eles ficaram, tipo, aloprando todo mundo. Aí, nesse que eles alopraram, eu comecei a bater nas cadeiras pra desconcentrar eles. Igual eu fiz isso com o Cauã ia falei, perdeu. Fiz isso com o Kaique, o que aconteceu? Que o Kaique também acho que perdeu ou empatou. Aí eu fui fazendo isso só pra desconcentrar eles. Aí eu consegui. Com certeza, uma das coisas que mais faz a diferença durante o campeonato é a pressão que os moleque faz quando você tá jogando. É a zoação, gritaria, a porrada nas cadeiras, quebrar as cadeiras lá da noizinha do Mafu. Com certeza, a torcida assim, é o que mudou o jogo. Sem torcida, o jogo fica sem graça. Com torcida, você se desconcentra, você cai na pilha. Isso que você não pode. Não pode cair na pilha, você tem que fingir que os caras não existem. A não ser que eles tentam quebrar a sua cadeira também, né? Que, por sinal, foi por isso que eu perdi, eu não consegui arrumar nada, porque os caras estavam quebrando a cadeira, esses filha da puta. Mano, a pressão dessa Mafus Cup aí, foi um bagulho muito chato, mano. Bagulho, se você não tem uma mente ali pra se concentrar no jogo, mano, você perde a cabeça ali rápido. E aí, fora que os filha da puta também toda hora ficava gritando no seu ouvido, batendo na porra da mesa lá na cadeira. Mano, o bagulho tem que ter cabeça, viado. O bagulho depois que eu fui campeão lá, nossa, saiu um alívio, viado. Que os caras é muito chato, mano. Fora os gritos, mano, os gritos. Mano, os caras eram muito criativos, papo reto. Foi no BK e o Kiri deu o rabo. Despediu, metemos feliz, o bagulho veio do zero. Olha que engraçado. Os bastidores do ano passado foram os mais difíceis porque tinha bastante gente pra competir também, tava bem formado os confrontos, rivalidades grandes entre Fabrício, Cauã, Kaique, tem o Matheus também. Tava mais pela zoeira, mas os bastidores estavam bem pesado mesmo, muita gritaria, muito canto, muita provocação entre família, tem a família dos castores, roedores, dinossauros. Giovani também entrou um pouco na brincadeira também, o Giovani que é um pouco mais quieto, não é muito desse movimento de bagunçar essas coisas, mas ele também estava nesse meio também. Então os bastidores estavam bem movimentados, bem bagunçado mesmo, aquela bagunça de zoação mesmo, provocação, tipo, você tinha que se concentrar no jogo
mas tinha também o barulho do pessoal também, tinha chutando a cadeira para se concentrar. Então tinha toda essa pressão também. Então é isso. Se nesse ano for a mesma coisa, acho que vai ser bem legal também, porque dá mais emoção, né? Mano, essa temporada, né, de 2025 foi muito intensa, né? Mas, mano, nada se compara a Mafus Cup. Essa parte aí dos bastidores, pra mim, foi um momento ali que a gente reflete fora do game como foi a intensidade da Mafus Cup. E a da última temporada foi a intensidade master ali, né? Nível 100%. Então, a galera pegou pesado, era cadeira quebrando, era barulho de garfo com faca na churrasqueira, era dobro de sinalizador, e teve um momento muito épico que, pô, a zoeira tava tão intensa que os vizinhos até tava já reclamando, tava, pô, essa molecada aí do caralho, não sei o quê, não dessa forma, né, de falar, mas eu acho que eles já estavam bem irritados e, pô, a gente fala que é só apenas o início, né, ainda vai chegar no nosso auge que eu acho que nem o bairro vizinho vai aguentar. A primeira pré-eliminatória da Mafus Cup chegou e então era hora de decidir quem de fato avançaria à semifinal. Fabrício fez uma campanha difícil, passou sufoco, ficando as 5 primeiras rodadas sem vitória, mas venceu as 2 últimas e conseguiu avançar num roteiro emocionante. Ele deu sorte também de que Matheus e Cauã Castor iriam ter um confronto direto na última rodada, e com isso apenas um deles poderia ainda ultrapassar Fabrício na tabela. Quem vencesse passaria, e Matheus tinha a vantagem do empate, que acabou sendo o resultado que classificou Matheus para esse duelo de pré-eliminatória. O jogo foi bem disputado, e Fabrício entrava pressionado pela torcida depois de fazer a campanha ruim na fase de liga. Ele viu ainda Matheus abrir o placar, mas não se abateu, conseguindo empatar e virar o jogo, avançando para a semifinal. Então, eu tinha um empate na vantagem do Cauã. Aí ele foi lá e abriu o placar com um gol. Aí eu fui em busca do empate para conseguir passar. Fui lá, fiz e passei. Aí contra o Fabrício, a gente jogando, comecei ganhando. Aí depois fui. Aí por 2 desvios de meu na defesa, tomei 2 gols. Sobre a primeira eliminatória, mano, eu acredito que teve muito tipo de ganhar ou ganhar, mano. Porque aonde eu tinha chegado mesmo depois da fase de grupo, era ganhar ou ganhar aquele jogo. E depois daquele jogo saiu um peso das costas, velho. Aí a segunda já contra você, era ali que eu ia saber, mano. Ali eu era campeão, depois daquele jogo. Com Fabrício avançando, tínhamos definido então os 4 semifinalistas da International Mafus Cup de 2025. Dudu, líder da primeira fase, enfrentaria Fabrício, que vinha da pré-eliminatória depois de eliminar Matheus. Mais cedo, quando se enfrentaram na fase de pontos corridos, deu empate. Dudu Mafu buscava ir para sua segunda final em 2 edições disputadas depois de ficar de fora da edição de 2024. Seu objetivo era conquistar o bicampeonato e se isolar como o maior campeão da competição. Enquanto isso, Fabrício buscava voltar a uma final, que não acontecia desde 2023, quando foi vice para o próprio Dudu Mafu. Era também, claro, a sua chance de revanche contra um de seus maiores rivais na competição. O jogo foi intenso e começou com Fabrício mais uma vez vendo seu adversário abrir o placar. Dessa vez, logo com 3 minutos de jogo. O tempo foi passando e Fabrício acumulando chances perdidas enquanto dava sorte de ver seu adversário fazer o mesmo. A cada minuto que passava, a angústia e o desespero tomava conta, vendo o roteiro do jogo caminhar para sua desclassificação. Dudu Mafu chegava com cada vez mais perigo, e foi então aos 74 que Nicolas Jackson teve a chance do jogo desperdiçada. E na saída de jogo desse mesmo lance, Dudu Mafu está jogando errado, Fabrício rouba a bola e faz o gol de empate que muda completamente o clima do jogo.
Dudu Mafu sentiu a pressão da torcida e, na emoção de ir pra cima e tentar buscar a vitória, tomou o contra-ataque mortal, que deu a vitória ao Fabrício nos minutos finais. Fabrício era o primeiro finalista da International Mafus Cup de 2025. Do outro lado da chave, outro embate de ex-finalistas. Cauã e Kaique se enfrentavam no que seria o replay da final da última edição. Kaique, assim como Dudu, buscava seu segundo título para se isolar como o maior campeão da competição. E Cauã, assim como Fabrício, depois de perder a última final para o próprio Kaique, buscava sua vingança e seu primeiro título. E Cauã entrou focado, com sangue nos olhos e simplesmente trucidou o Kaique. Fez 3-0 só no primeiro tempo. Foi uma superioridade nunca antes vista no duelo entre os dois. Cauã conseguiu sua vingança com requintes de crueldade e avançou para sua segunda final de Mafus Cup na história, em busca de seu primeiro título. Beija macho, ele beija macho, meu caralho. Ele beija macho, ele beija macho. Kaique beija macho, é engraçado, é engraçado. É engraçado, é engraçado. Kaique, viado, Mano, aquele jogo ali foi o jogo mais tenso que eu tive todo o campeonato. Até pior que a própria final mesmo. Porque era um oponente que já tinha ganhado de mim na final, já tinha um rancor, querendo ou não. Já fui com mais garra. E foi o jogo mais difícil do campeonato, mano. Que comecei perdendo ali, aproveitei as oportunidades, consegui marcar os 2 gols e tirar aquele peso da final, né? Bom, o que eu posso falar dessa semifinal inesquecível, né? Vindo de duelos, embates, né? Freguesia. E eu recebi essa semifinal de um jeito muito gratificante, satisfatório. Uma goleada dessa que o adversário no final queria largar até o controle. Mas enfim, né? Foi frutos de muito trabalho, muito jogabilidade. E aí ele sofreu as consequências. Chegava então a hora da grande final. Era uma final histórica. Ambos já haviam sentido o peso de perder uma final antes. Ambos tinham acabado de resolver suas pendências com o passado, se vingando de seus rivais e os deixando para trás. Ambos percorreram caminhos semelhantes para chegar até aqui, mas somente um deles conseguiria alcançar seu objetivo, a glória máxima, o final perfeito para toda essa história. É exatamente aqui, nesse momento, que Cauã e Fabrício se separam. Um conseguiria chegar ao topo, o outro ficaria para trás e só poderia tentar de novo no ano que vem. E o jogo foi digno de uma final desse tamanho. Fabrício, embalado pela sua história de superação no campeonato, chegou à final com sangue nos olhos e dominou o primeiro tempo, criando as melhores chances, pressionando o Cauã até conseguir enfim abrir o placar. E não só isso, como ampliar a vantagem logo na sequência. Mas Cauã jamais se renderia fácil assim. Ele é aquele tipo de adversário traiçoeiro, que você não pode vacilar por um segundo, e foi na euforia de Fabrício, logo após o segundo gol, que Cauã imediatamente diminui o placar, se mantendo vivo no jogo. Com Fabrício pressionado, logo no início do segundo tempo, Cauã conseguiu empatar, botando fogo na partida. Os papéis se inverteram, e agora a pressão era de Cauã, que chegou a perder uma chance clara de virar o jogo aos 65.
E foi na saída de bola desse mesmo lance que Fabrício mostrou que quem não faz, toma. Basta a jogada para Cole Palmer marcar um golaço e fazer 3-2 para o Chelsea, colocando Fabrício de novo na frente. Com a confiança recuperada, Fabrício ficou próximo de matar o jogo, mas perdeu chance clara ao tentar uma cavadinha. Os minutos finais foram tensos, com Cauã pressionando, e quando o juiz apitou, veio enfim o alívio. Fabrício era o grande campeão da International Mafus Cup de 2025. A taça aí, o Quirico vai entregar a taça pro campeão aí, ó. O que falar dessa final superestimada de ambos os times que não eram favoritos e com, né, a fama de ser pipoqueiros, né, quando chegavam em finais, jogos de fase de grupo, só traziam fracasso, né? Sob o nome desses dois técnicos e dois times era um fracasso. E chegaram na final, né? Uma final digna de mata-mata, né? Jogos com bastante gols, né? E infelizmente aí o Fabrício acabou saindo e se consagrando campeão, né? Com aquela fama de pipoqueiro caindo por água abaixo, né? Então ele foi merecido, né? Por tudo que vinha passando, mas, né? É o jogo. Mano, sobre a final, foi o jogo que eu mais entrei focado, porque a trajetória não foi fácil pra chegar até lá, né? Só pela fase de grupo você já vê, a pré-eliminatória, a semifinal, foi 2 jogos difíceis, e a final não foi diferente, né? Foi o jogo que eu mais entrei focado, abri 2-0, tomei um empate, né? Porque o adversário também veio de um vice também, e, mano, foi ali que, mano, campeão. A Mafus Cup desse ano entra na sua 4ª edição. Eu trouxe aqui alguns dos participantes para dizer o que eles esperam e quais são as suas expectativas para o torneio desse ano. Minha expectativa desse ano, o campeonato, é que seja um pouquinho mais disputado por minha parte, entendeu? Eu sou ruim demais, entendeu? Só que eu quero continuar que nem nos outros anos, pelo menos. Descer a peia no cabeça quadrada e agora, a partir de hoje, descer a peia no Bebinho, que é o Fabrício, entendeu? Porque ele quer ser palmeirense, mas não vai deixar, entendeu? E é isso. E em questão aos outros, eu queria pelo menos dar um pouquinho mais de trabalho pros outros, mas a gente vai treinar e vai tentar um pouco, viu? Fala, rapaziada, beleza? Minha expectativa para o Mafus Cup desse ano é que seja muito resenha, igual foi da última vez, que tenha muita zoação, uns os outros cantando música, que tenha vizinho gravando story no Instagram, WhatsApp, que seja um dia da hora e que eu vá melhor do que foi da última vez, né? Dessa vez vamos pra vitória. Então, nessa edição de 2026, eu espero que eu ganhe, obviamente, e também que tenha mais doação ainda, para ser mais da hora ainda do bagulho. Então, para esse campeonato, a resposta não tem como ser outra, né? Eu vou atrás do título de novo. Apesar de ser o atual campeão, a confiança tá boa. Se manter o foco da temporada passada, acredito que dá para ser campeão de novo. Claro que não vai ser nada fácil, mas vou brigar pelo título de novo esse ano. Bom, as minhas expectativas, né, para essa Mafus Cup é ser bicampeão, trazer o troféu de volta para casa, ser melhor do que na última edição, que eu não fui muito bem, ganhar um dos caras que tá falando bastante, né, que tem uns caras aí que é muito boca aberta, e nos bastidores zoar muito e fazer pressão nos caras. A expectativa é de poder competir um pouco melhor do que ano passado, ser um pouco mais competitivo, chegar pelo menos uma semifinal, umas quartas e não ficar fora já no começo de cara, que nem eu fiquei. Tive uma campanha muito ruim, fiquei em último lugar. Então, meu objetivo é esse, sempre ser melhor do que o ano passado, ano retrasado, sempre procurar ser melhor. Bom, a minha expectativa para a Mafus Cup 2026 é tentar misturar a soberba com a humildade, né? Então vai ser uma mistura aí de ambos. Lembrando que a de 2024 foi mais soberba, 2025 foi mais humildade e não deu certo. Agora eu vou tentar misturar os dois para tentar buscar esse título aí, né? Pau no cu dos adversários.
Bom, foi uma história longa e que com certeza terá ainda muitos capítulos pela frente. Venho aqui no final para agradecer a todos que apoiaram o projeto e assistiram até aqui. Antes de encerrar, como sabem, a Mafus Cup acontece todo ano em abril e já estamos em março e pouco tivemos informações sobre a edição desse ano. Isso acaba agora, pois trago para vocês o cronograma dos próximos vídeos a serem lançados no canal e também os eventos que irão acontecer. Fiquem atentos e é nóis!